Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, cidade das Flores. Hoje é dia 10 de setembro de 2020, quinta-feira, e como todas as quintas-feiras, nós fazemos o nosso estudo do Espiritismo. E para isso nós utilizamos essa apostila, que é a apostila da Federação Espírita Brasileira, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. E nós vamos seguindo essa apostila, que é uma apostila de um conteúdo muito bom, muito bem elaborado. Mas nós vamos ler agora uma mensagem para que nós possamos ir entrando nesse clima de harmonia e de paz. Abri aqui no livro Ceifa de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Chico Xavier. Abri a mensagem 54. É uma fala de Jesus e que está registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É uma mensagem que vem diretamente do nosso Mestre Jesus. E Emmanuel dá o título Na Cultura da Paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Na cultura da paz, saibamos sempre colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis, calar referências impróprias ou destrutivas. Na cultura da paz, saibamos sempre reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Na cultura da paz, cultivar o prazer de servir, semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Na cultura da paz, jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Nós estamos lendo o livro Ceifa de Luz, a mensagem 55, que Emmanuel dá o título Na Cultura da Paz. E nós vamos repetir o último parágrafo. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. Nessa noite, Senhor, quando aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, agradecendo aos benfeitores amigos que desde a primeira hora se apresentaram para cuidar e dirigir a nossa casa espírita, agradecendo a Dr. Bezerra de Menezes e a toda essa equipe espiritual, nós vamos dando início a essa noite de quinta-feira, quando nos encontramos para aprender um pouco mais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Aprendendo, Senhor, e procurando também
praticar, reformar, transformar o nosso interior. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Bom, queridos amigos, fizemos a nossa preparação espiritual, entramos já nesse clima espiritual, nesse clima de paz, aproveitando, mandando também um abraço para a Silvina, para o Geraldo. Oh, que bom, Geraldo, você aqui conosco. É uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, para podermos aprender o Espiritismo, que é a terceira revelação, é essa doutrina consoladora e esclarecedora. E é muito importante nós compreendermos para podermos ter as respostas que muitos buscamos. São 20 horas, nós vamos dando início ao nosso estudo da noite. E hoje nós vamos dar continuidade ao módulo 7, roteiro 5, aqui da apostila do estudo sistematizado da doutrina espírita, o tomo 1, que pode ser adquirido pela Federação Espírita Brasileira ou baixado gratuitamente também no próprio site da Federação. Nós vamos ver o módulo 7, dando continuidade ao módulo 7, que fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, e hoje nós vamos ver o roteiro 5, as diferentes categorias de mundos habitados. Kardec, como sempre, faz várias perguntas aos benfeitores e ele também vai nos trazendo, na questão 55 de O Livro dos Espíritos, com relação também a esse tema. A vida em outros planetas, os mundos são habitados, o tema é esse, a pluralidade dos mundos habitados e as diferentes categorias de mundos habitados. E vem nos dizendo, no Livro dos Espíritos, na questão 55, conforme nos ensina o Espiritismo, que são habitados todos os mundos que existem no universo. Todos são habitados. E o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Apesar de muitos de nós acreditarmos que somos os únicos no universo, muitos de nossos irmãos aqui encarnados acreditarem que somos seres tão perfeitos e tão superiores, mas na questão 55 não diz isso. E Kardec aproveita também, comentando esse assunto, ainda na questão 55 de O Livro dos Espíritos, dizendo que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Todos os seres vivos têm um objetivo. Deus não criou nada por acaso. A obra de Deus é uma obra perfeita. Todos os seres têm um objetivo criado por Deus. E ele continua dizendo, acreditar que só os haja, seres vivos, que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Ora, nós temos, a ciência, cada dia ela vai descobrindo novas coisas. Nós ainda estamos, em termos de conhecimentos, engatinhando, talvez nem engateando, talvez ainda até rastejando. A cada dia a ciência descobre algo novo. Como que nós podemos acreditar e aceitar que diante de bilhões, trilhões de planetas, somente na Terra haveria vida? Não teria sentido o universo, girando somente aqui em torno de nós, somente nós é que estaríamos sendo beneficiados por Deus? E ele diz, certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista.
Kardec diz, ora, será que Deus criou todo esse universo somente para que a gente olhasse para o céu à noite, ver as estrelas? Será que seria somente para isso? Ter criado todos esses mundos para recriarem a nossa vista? Somente aqueles que ainda não pararam para refletir, para imaginar isso. E ele diz mais, aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Na época, temos que lembrar que a obra, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, ela foi publicada em 18 de abril de 1857. De lá para cá, a ciência já evoluiu muito, a astronomia já evoluiu muito, as aparelhagens todas, não tem nem comparação naquela época com agora. Kardec se refere a milhares de milhões de mundos semelhantes. Lá no Evangelho de João, no Novo Testamento, no capítulo 14, versículos 1 a 3, e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 1, Jesus vem trazendo uma afirmativa de Jesus que diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. No nosso estudo da terça-feira, nós estudamos esse capítulo 3 assim, durante várias semanas, refletindo com calma, com relação ao que Jesus queria dizer: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós relembramos agora, hoje, que esse mesmo ensinamento que vem no Livro dos Espíritos, semelhante também se encontra no Evangelho, quando Jesus faz essa afirmativa: há muitas moradas na casa de meu Pai. E ele complementa dizendo: se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 ainda, mas agora no item 8, Kardec vem falando sobre os mundos primitivos. E nós precisamos lembrar que nós já fomos, o planeta Terra, mundos primitivos, aonde aqui nasceram aqueles primeiros espíritos que ainda não falavam, eram quase que verdadeiros símios, e nós passamos essa fase e já galgamos um degrau a mais. Mas Kardec vem falando com relação aos mundos primitivos, dizendo o seguinte, em O Evangelho, capítulo 3, item 8. Tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Se nós fizermos essa comparação, nós vamos imaginar, bom, como que é um mundo primitivo? Apesar de a ciência ter registros históricos, porque nós não temos filmagens, nada gravado daquele período, mas de acordo com os estudos arqueológicos, se consegue montar novamente aquele cenário. E Kardec disse, se a gente for observar a Terra, nós vamos ter condições de fazer uma ideia de como que é esse mundo primitivo, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens, das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Vem dizendo Kardec, nós ainda temos em certas regiões do globo, e lembrando que Kardec está falando isso há mais de 160 anos atrás, mas ainda temos, até no nosso Brasil, nas nossas florestas aqui, ainda temos os indígenas. E ele continua dizendo, nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. O mundo primitivo é um mundo mais atrasado, mais rudimentares são os seres que ali nascem ou renascem.
revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, como nós falamos agora há pouco. Os homens primitivos do nosso planeta, quando eles fazem aquela reconstituição, eram o quê? Quase que verdadeiros símios. E ele vem dizendo, seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Às vezes a gente vê aqueles desenhos em criança que o homem das cavernas saía arrastando assim a mulher pelos cabelos e com aquela clava na mão. E é o que Kardec vem dizendo. A força bruta é que é a lei, é o que prevalece. Nos mundos primitivos não tem indústrias, invenções. O ser que ali habita, ele faz o quê? Passa a vida procurando se manter vivo. Ele passa a vida na conquista de alimentos. É uma luta diária de sobrevivência e ele não tem mais condições do que isso. Mas Kardec continua fazendo uma afirmativa. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Quanto mais simples o ser, mais presente Deus vai estar ali para auxiliá-lo, para conduzi-lo. Ele age mais por instinto, mas Deus não está de lado. Não, mas já existe, assim, uma vaga intuição de que algo superior existe, é tanto que aqueles seres mais primitivos adoravam o sol, a lua, o fogo, uma árvore, uma pedra, porque eles achavam que algo de superior existia além do homem. Agora, e os mundos de expiação e provas? Continua Kardec no capítulo 3 de O Evangelho, agora no item 15, falando. Os mundos de expiação e provas, que é o que nós estamos agora, já passando para um patamar um pouquinho mais elevado, são mundos onde domina o mal. Por isso que o mal ainda está presente na Terra, porque faz parte ainda desse processo evolutivo. São mundos destinados aos espíritos que necessitam expiar as faltas cometidas em suas encarnações anteriores. Não estamos aqui por acaso, não é castigo de Deus, é apenas o nosso momento evolutivo que nós precisamos, estamos caminhando. A variedade desses mundos é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio. São lugares de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quando a gente às vezes fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo? Já sabemos, lugar de exílio para os espíritos rebeldes. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Por isso que o nosso planeta ainda tem furacão, tem tufão, tem maremoto, tem tsunami, tem uma série de coisas. Por quê? Nós ainda estamos num planeta que nós precisamos para a nossa evolução. Duplo e árduo trabalho, que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. Porque à medida que o homem, o ser humano na humanidade, vai lutando com essas adversidades, vai desenvolvendo a inteligência, vai desenvolvendo também os sentimentos e isso vai proporcionando cada vez mais que o espírito, que somos todos nós, vai adquirindo a sua evolução, tanto moral quanto espiritual. E intelectual também, que nós vamos adquirindo. Tudo que adquirimos de conhecimento não se perde. Mas agora, e os mundos de regeneração ou regeneradores? Que é aquele que a gente já está ali, porque não é assim, acordei e estou no mundo de regeneração. É um processo, leva milênios nessa transição.
Os mundos regeneradores, vem dizendo Santo Agostinho agora, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17. Agora é Santo Agostinho que fala. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, nós ainda temos alguns degraus aí a percorrer, mas já estamos chegando no mundo de regeneração. Depois de alguns milênios, aí já será os mundos felizes e a gente vai avançando. E Santo Agostinho diz, a alma penitente, somos nós, espíritos devedores, a alma penitente encontra neles, nos mundos de regeneração, a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. O mundo de regeneração já vai ser bem melhor do que o mundo atual que nós estamos, que é de provas e expiações. É como se fizéssemos uma cirurgia e aí agora a gente vai. O mundo de regeneração é aquele mundo onde a pessoa vai se restabelecer, se refazer daquela cirurgia. Ele diz a calma, o repouso, aí a pessoa acaba de readquirir a saúde plena. Se submeteu à cirurgia e agora vai ter o seu momento de refazimento. Mas ainda estamos sujeitos às leis da matéria, ainda sujeitos às medicações amargosas, às vezes às injeções, os antibióticos, para poder dar continuidade a esse tratamento que precisamos. Santo Agostinho continua dizendo, a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. No mundo de regeneração, ainda existem sensações, ainda existem desejos, mas já não existem as paixões desordenadas que nós ainda presenciamos na atualidade. Os mundos de regeneração já são isentos do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que é a tortura, do ódio, que a sufoca. Nesses mundos, o orgulho, a inveja, o ódio já não se faz presente. Em todas as frontes, Santo Agostinho quer dizer, em todas as testas, em todo o semblante, os rostos, vê-se escrita a palavra amor. Nos mundos de regeneração, a gente já consegue ver o outro assim, transmitindo essa sensação do amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Já não existem mais aquelas separações de classes. Então, uma equidade entre as relações sociais. Todos reconhecem Deus. Nos mundos primitivos, nos mundos de expiação, a gente tem uma intuição. Nos mundos regeneradores, já conseguimos reconhecer Deus. E, nesses mundos, aqueles que ali habitam tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Por enquanto, a gente ainda está tentando compreender as leis de Deus. Nesses mundos, a lei de Deus já é cumprida. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, diz Santo Agostinho. O homem, lá, olha que coisa interessante, prestem atenção. Nos mundos regeneradores, diz Santo Agostinho, o homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Santo Agostinho dá a entender o quê? Que à medida que nós vamos evoluindo, o nosso corpo físico também vai se depurando. Não é somente o espírito, o perispírito, o corpo físico. Nesses mundos regeneradores, que o homem ainda tem um corpo de carne, ele ainda está
sujeito às vicissitudes da matéria, sujeito ainda às doenças, mas à medida que vai se desmaterializando, não mais. Aproveitando, mandando um abraço também para Maria Correia, que participa hoje conosco do nosso estudo. Mas Santo Agostinho vai dizendo mais ainda nesses mundos regeneradores, a humanidade que ali habita tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Nos mundos regeneradores já não existe mais expiações, somente provas. As expiações é o quê? É aquela coisa mais difícil, mais dura, mais... As provas não, as provas são os desafios do dia a dia que nós precisamos vencer. Nesses mundos regeneradores já não existem mais as expiações. Então já é, como ele disse, já é assim aquela calma, o refazimento. Mas, voltando agora a Kardec, ainda no capítulo 3, mas no item 9, Kardec vem nos dizendo com relação aos mundos ditosos ou felizes. Felizes ou ditosos é a mesma coisa. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas. Nesses mundos que já são felizes, tanto a vida moral quanto a vida material é muito diferente. Nós aqui, a nossa moralidade, os nossos interesses materiais ainda são muito incipientes. Nesses mundos, dizem, muito diversos. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana. Kardec diz, em todos os mundos, a forma corpórea, a forma do corpo, é sempre humana, logicamente se referindo ao ser humano, não se referindo a um animal. Então, a forma corpórea é sempre humana, mas nesses mundos ditosos ou felizes, ela é mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre, diz Kardec. O corpo, nesses mundos felizes, nada tem da materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Nesses mundos, eles já não devem usar mais alimentos, já não existe mais enfermidades, porque a matéria é quase que assim, muito, muito sutil. A nossa matéria muito grosseira ainda requer alimentos pesados, alimentos grosseiros, nós nos enfermamos com muita facilidade, a nossa média de vida ainda é muito curta. Nesses mundos, não. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. Ele diz o quê? Os sentidos, nós aqui temos o quê? 5 sentidos, que nós mais desenvolvidos. Nesses mundos, não sabemos quantos sentidos eles já têm mais apurados, e ali as percepções que eles têm, a gente não consegue nem avaliar em função da grosseria ainda da nossa matéria. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Não precisa nem de carro, de trem, de avião. O próprio corpo ele se locomove de maneira rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, porque aqui é como se a gente tivesse... Não, nesses mundos, desliza, a bem dizer, pela superfície, ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade. Olha que delícia! Acredito que muitos
dormindo, já devem ter sonhado voando. Assim, volitando, em sonho. Mas nesses mundos acontece de forma real, não é em sonho. E Kardec vem dizendo, em lugar daqueles semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com fulgor que os pintores han figurado no nimbo ou auréola dos santos. De uma forma simbólica, Kardec falando que sabemos que os santos, como às vezes são retratados, não existem nessas auréolas, mas são o que? As luzes que se irradiam dos seres mais puros, mais iluminados. Agora, isso são os mundos ditosos ou felizes. Agora, e os mundos celestes ou divinos? Porque ainda tem mais. Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 188, ele vem falar dos mundos celestes ou divinos. Esses mundos são habitados pelos espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição. Aí já vai levar bastante tempo, mas nós estamos num processo, né? Não ficam, contudo, esses espíritos, vem dizendo Kardec, presos à sua habitação. Eles não ficam ali, estou no paraíso. Não, eles não ficam ali. Como os homens à terra, podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Por isso que esses espíritos, que são espíritos crísticos, que trabalham em nome de Deus, eles não precisam estar aqui, porque eles estão em toda parte, eles se irradiam, eles podem estar em determinado lugar irradiando suas luzes, como também podem se locomover se desejarem. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Voltando novamente a Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, ele vem dizendo isso, que eu acabei de falar, que o progresso é lei da natureza, e a essa lei todos os seres da criação, todos os seres, animados ou inanimados, estão submetidos pela bondade de Deus, que quer o quê? Que tudo se engrandeça e prospere. Todo o universo está submetido às leis de Deus. E ele continua, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Há um progresso geral. O mundo vai progredindo materialmente e os seres vivos também. Quem pudesse acompanhar, nos provoca Santo Agostinho, que é o que eu até falei um pouco atrás. A gente se baseia nos estudos da ciência, mas nós não temos nenhum registro do princípio. Mas quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. Santo Agostinho diz, o mundo progride materialmente como os seres que ali habitam progridem também moralmente. Se a gente conseguisse ter todo esse registro desde o início, nós íamos ver todo esse progresso material que o planeta realizou. Nós temos, logicamente, através dos estudos da ciência, mas não constatando ali. Ninguém estava desde o princípio para poder trazer isso, mas ele vem dizendo, voltando só um pouquinho para a gente não seguir o raciocínio. Ele diz que nós tivéssemos essa possibilidade, desde os primeiros átomos,
vê-lo-ia, o planeta, percorrer uma escala incessante, progressiva, mas que de degraus imperceptíveis para cada geração, porque é um progresso lento, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Os seres que habitam vão progredindo, o próprio mundo também, que ali se encontra, também vai progredindo, e nós vamos, seres humanos, atingindo essa evolução com os mundos que estão aí aos bilhões pelo nosso universo. Encerramos a nossa reflexão da noite de quinta-feira, com muita alegria por estarmos aqui junto com vocês, aproveitando, mandando... Oh, Renata, quanto tempo! Abraço, Renata! Saúde e paz para você, que bom você aqui conosco. Um abraço para a Eudócia, um abraço para a Janete. Muito bom estarmos juntos. Nós vamos encerrando, e para aqueles que desejarem agora receber o passe espiritual à distância, a magnetização da água, quem ainda não colocou, coloque seu copinho de água, mantenha-se em sintonia, e aí nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite. Paz a todos para quem nos acompanhou até agora.